Boa noite a todos, espero que você esteja bem. Eu sou o professor Paulo Silva e este é meu canal de história, tá, gente? História e literatura, na verdade, tá? Então aqui neste canal eu falo sobre história, literatura, dicas de livros, ok? Então você que não conhece o canal, se inscreva no canal, dá um joinha, compartilhe o vídeo e vamos ao que interessa. Então, gente, hoje eu vou falar sobre o meu acervo de Jorge Amado, né? Que é um dos escritores mais queridos para mim, tá? É um dos meus preferidos. Eu cresci vendo novelas televisivas baseadas na obra do grande Jorge Amado. Até pouco tempo, Jorge Amado era o escritor brasileiro mais lido no exterior. Até pouco tempo. Só foi superado agora, recentemente, pelo Paulo Coelho, tá, gente? Tá bom? Então, Jorge Amado, inclusive é o ídolo, né, do Paulo Coelho. É um dos maiores sucessos best-sellers brasileiros de todos os tempos, tá bom? Enfim, gente. Então eu vou falar um pouco, vou mostrar para vocês aqui o meu acervo, tá bom? Lembrando que este vídeo não tem o objetivo de falar muito sobre cada um dos livros, tá? Posteriormente eu pretendo gravar resenhas de cada um desses livros, mas nesse momento é só mostrar o acervo que eu tenho, beleza? Mas vamos lá. Então o primeiro que eu vou mostrar para vocês, gente, é o livro Mar Morto, tá, gente? Do grande Jorge Amado, tá, gente? Tá bom? Inclusive foi, né, bastante explorado nas novelas televisivas com adaptações, né, da obra do grande Jorge Amado. Este livro em especial, ele é da editora Record, tá? Ele tem a 61ª edição, tá, gente? Que é de 1987, tá? Tá bom? Então, você vê a quantidade de edições que esse livro teve, tá? E é dos que eu tenho aqui, é o livro mais antigo, né, em termos de tempo, né, que ele foi escrito, tá bom? Não essa edição especial, tá, gente? Eu tô falando quando ele foi escrito na primeira edição. Então, a primeira edição dele é de 1936, tá, gente? Tá bom? Então, é o livro mais antigo que eu tenho aqui comigo do grande escritor Jorge Amado, tá bom? O segundo que eu vou mostrar para vocês, tá, gente? É o livro Capitães de Areia, tá? Que teve adaptação recente no cinema, né? Tá bom? É um livro que dá para você adaptar para cinema, teatro, né? Porque ele passa uma linguagem bastante coloquial. E acima de tudo, porque é um livro que fala de uma realidade, né? Que é das crianças, dos jovens que vivem nas ruas, tá? Tá bom? Então, Capitães de Areia, com certeza é um dos livros que, se você ler, você vai adorar. É bastante atual, enfim, tá bom? Enfim, é um livro fantástico, tá? Então aqui na contracapa, inclusive tem uma foto, né, do Jorge Amado ainda jovem, né? Tá bom? Quando o livro foi lançado em 1937, tá bom, gente? Então, devido ao Jorge Amado ser um opositor a Getúlio Vargas, né? O que aconteceu? O livro dele, segundo a edição aqui, ele teve a primeira edição apreendida e os exemplares queimados em praça pública de Salvador por autoridades da ditadura varguiana, né? Então, lembrando que em 1937 nós estávamos na época do Estado Novo, né, do Getúlio, tá, gente? Então, é um tipo de coisa que a gente espera que nunca mais se repita, né? Nenhum tipo de ditadura, na verdade, tá bom? Então, toda vez que a gente pegar um livro, tá, gente, que está muito tempo parado, uma dica que eu dou para vocês, tá? Para vocês tirarem a poeira, então vocês podem fazer assim, né? Folhear o livro. E aí, nas brechas, você passa como se fosse um pano, né? Ou um pincel, alguma coisa assim, tá? E aí você vai retirando o excesso de poeira, tá bom? Para poder você guardar depois, ok? E aí dá uma olhada se tem algum cupim, algo parecido com isso, tá? Para você poder conservar esse livro inteiro. Se for uma capa que você acha que vale a pena, precisa realmente, né? Você passar alguma coisa, você passa um pano um pouquinho úmido, tá? Mas não, jamais álcool, tá, gente? Senão você vai tirar a cor, né, da capa, tá bom? Isso se houver necessidade. Se não, só um pano ou um pincel, você já tira a poeira presente no livro, ok? Tá? Então, Capitães de Areia é de 1937, beleza? Vamos ao próximo. O próximo livro é o Terras do Sem Fim, tá? Que é já da fase dele, já do Cacau, né? Do Jorge Amado. Então, é da mesma editora Record, tá? E é uma edição, no caso, de
E no caso aqui é uma edição, 33ª edição, é a 24ª da editora Record, tá? E essa edição em especial é de 1995, tá bom? Então é da época que eu ainda fazia o ensino médio, né? Curioso isso, né? Eu não lembro se eu comprei esse livro quando eu fazia o ensino médio ou se eu comprei posteriormente. O fato é que esse livro é muito legal, muito bacana, e eu recomendo para vocês também. Fala daquela ideia do coronel, né? Tem aquela coisa do coronel, tá bom? Que depois eu vou falar a respeito da biografia dele, né? Ele se inspirava em personagens do local de onde ele surgiu, né? Que era família dele, né? Ligada à agricultura, tá bom? E aí depois a gente fala melhor sobre isso. Mas Terra Azul Sem Fim é um livro de 1943, tá bom? Certo? A primeira edição, sempre bom lembrar. Aí, o outro livro que eu tenho aqui é de capa dura, né? É uma edição mais, vou dizer assim, luxuosa, né? Hoje em dia sairia o olho da cara, como a gente fala. É uma... conserva bem, né, gente, esses livros de capa dura, né? Então, aqui, ó, vou dar uma olhada aqui. Gabriela Cravo e Canela, né? Inclusive teve várias adaptações televisivas, filme, tá bom? A última adaptação televisiva foi com a Juliana Paz, né? Mas ficou muito famosa com a Sônia Braga, né? A novela lá de muitos anos atrás, tá? Da década de 70, tá bom? Então, aqui no caso, Gabriela Cravo e Canela, essa edição que eu tenho é a 52ª e foi editada em 1976, tá, gente? Olha que coisa interessante, tá? Então, é uma edição de uma época que eu não era nem nascido, na verdade, né? Eu sou de 78, então... Mas o livro original, Gabriela Cravo e Canela, é de 1958, tá bom? Certo? Então essa edição, ela não é de 58, claro, né? Mas é de 76, mas a original é de 1958, beleza? Gabriela Cravo e Canela, tá? Bastante famoso também. Outra que é bastante famosa, tá, gente? É obra do Jorge Amado. Essa pertenceu ao meu pai, né? Minha mãe. Enfim, eles tinham na estante de casa. Foi o primeiro livro que eu li do Jorge Amado, tá, gente? Dona Flor e seus dois maridos, né? Que teve adaptação também televisiva, não é? E muito legal que é aquela coisa aquela adaptação que tem o José Wilker, né? O saudoso José Wilker. Enfim, no papel do Vadinho. Tá? Então é muito legal esse livro. Ele foi o primeiro, foi o que me abriu, na verdade, as portas, né, para a leitura do grande Jorge Amado, tá? Então, no caso, a Dona Flor e seus dois maridos é um livro. Essa edição aqui, ela... deixa eu mostrar para vocês aqui. Ela é de... tem a capa aqui muito legal, né? Vocês podem ver, ó. Dona Flor e seus dois maridos. Bom, é da editora Martins. E... muito interessante, né, gente? Ela é toda... né, tem uma letra rebuscada ali. Muito interessante, tá? Então ele dedica a Zélia, a esposa dele, né? Também, eu acho que qualquer um, né, vai gostar de ler esse livro aqui, tá? Tá bom? A versão dele, a original dela é de 1966, tá bom? Certo? Essa obra aqui do grande Jorge Amado, tá bom? 1966. Ok? Vale a pena. Recomendo para vocês também. Tá? É de uma coleção, na verdade, porque o outro que eu tenho aqui, que é a Teresa Batista Cansada de Guerra, né, que inclusive teve também adaptação televisiva com a Patrícia França, né? Tá? Ela é da mesma editora, né, gente? No caso aqui eu comprei, é muito curioso que na época existia, tem aqui o adesivo, né, de uma papelaria que existia na Ana Costa,
Nem existe mais, né, gente? No número 556, tá? É próximo da C&A hoje em dia. Não existe mais nada ali, né? Aí já foi a Siciliano, enfim. E aí eu tenho uma dedicatória na capa, né? Porque os livros às vezes são vendidos em sebo, que é de 19 de maio de 1977. Olha que coisa interessante, né? E assim, todo livro tem uma história, né, gente? Aí a pessoa deixa uma dedicatória ali na capa para uma outra pessoa, chega a ser engraçado, né? E aí acaba valendo também como um registro histórico, né? De como, quando esse livro foi lido, né? Pela primeira pessoa que comprou, no caso aqui, tá? Então essa edição é da mesma daquela que eu mostrei agora há pouco do da Dona Flor e seus dois maridos, tá bom? Então é da mesma coleção, na verdade, mesma coleção, tá bom? Então é de capa dura, se você encontrar em algum sebo eu recomendo, porque tem capa dura, óbvio que dura mais, né? Você quer um livro que dure, recomendo, tá bom? E a história é uma história muito legal, né? Da Teresa Batista, como eu falei, tem a adaptação televisiva, mas nunca é a mesma coisa do que você ler o livro, tá, gente? Mesmo que a adaptação seja bastante fiel, né, ao original, nunca é a mesma coisa, tá? Tá bom? Então aqui no caso, eu dei uma olhada aqui, não tem o ano, né, que ela foi, né, que essa edição aqui foi lançada. Dei uma olhada aqui na contracapa, mas não vi nada não, tá? O fato é que a obra Teresa Batista Cansada de Guerra é de 1972, tá, gente? Tá bom? Então tem bastante tempo também, eu não era nem nascido também, ok? Quando esse livro foi lançado. Recomendo também muitíssimo para vocês. E por final, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês aqui um livro que eu li comentando a obra do Jorge Amado, né? Então, é um livro Jorge Amado, O Romancista, da editora Maltese. O autor é Aloysio Mendonça Sampaio, então ele analisa a obra do Jorge Amado, todos os livros do Jorge Amado, então eu recomendo para você que gosta de literatura e quer, né, saber bastante sobre a obra do grande Jorge Amado, tá bom? Certo? Recomendo para vocês que querem se aprofundar, né, no assunto, gostam de literatura, como eu gosto. Beleza, gente? Então recomendo esse aqui. E atualmente, sobre Jorge Amado, tá, gente? Eu peguei uma biografia dele, do grande Jorge Amado, né? Que inclusive eu peguei no jornal, né? Um anúncio. Não sei se foi no jornal, foi no Facebook mesmo. Que é da Josélia Aguiar. É uma biografia, né? Jorge Amado, uma biografia, tá? Então é uma biografia que conta sobre a vida dele, obviamente, né? Todos os percalços dele, as dificuldades que ele teve. E é uma forma, né? Uma biografia é sempre uma forma de resgatar um determinado autor, tá? Então vocês podem ver aí a capa da biografia, caso interesse a um de vocês aí. Essa que eu estou lendo é no formato digital, né? Eu falei para vocês, hoje em dia você tem um monte de livros dentro de casa, você precisa de ter espaço, né? E eu aqui, infelizmente, não disponho de espaço mais para ficar comprando livro físico, tudo bem? Então estou lendo no Kindle, né? No aplicativo do Kindle, que é da Amazon, tá, gente? Então eu comprei pela internet, sai mais barato, né? Se você comprar a edição digital, mas para quem não gosta de ler no celular ou no tablet, né? Vai sempre preferir o formato de papel, tá bom? Então recomendo essa biografia, seja no papel, seja no formato digital. Jorge Amado, uma biografia de Josélia Aguiar, tá bom? Mais uma vez mostrando para vocês aí. Beleza, gente? Então espero que você tenha gostado da minha exposição sobre os livros que eu tenho, né, o meu acervo de Jorge Amado. Eu gostaria de ter mais livros do Jorge Amado, na verdade eu li outros livros do Jorge Amado, mas eu não tenho, né, esses outros livros que eu li dele. Ele tem um acervo muito grande, né, gente? Ele escreveu muito, né, muito mesmo, Jorge Amado, tá, gente? E tem muita coisa que eu ainda preciso ler dele, né, e continuo na busca aí, a cada dia mais, aprender mais, ler mais sobre esse grande autor brasileiro, um dos maiores da história, sem dúvida, tá bom? E recomendo para vocês que gostam de uma boa literatura, uma literatura mais assim, mais palpável, né? Não tão rebuscada, né? Enfim, simples, mais bonito, né? De ler, né? Vou dizer assim, tá bom? Então recomendo para vocês que gostam de literatura, é até um bom início, né? Que você gosta de uma literatura mais, assim,
é um fato, né? O fato é que o Jorge Amado é sempre atual. Beleza, gente? Então até a próxima, se Deus quiser. Se cuidem. E não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha e compartilhar o vídeo, você que gosta de mim. Beleza? E até uma próxima, se Deus quiser.